Oi, pessoal, tudo bem? Estamos começando o programa Pura Verdade, que faz parte do projeto Novas Práticas do Jornalismo, Inovação no Ensino para o Combate à Desinformação, orientado pelas professoras Karine Vieira e Mônica Forte. A cada edição, iremos entrevistar jornalistas ou pesquisadores que estejam atuando no enfrentamento da desinformação. Dessa forma, buscamos trazer diálogos sobre as práticas desenvolvidas nesse processo e compreensão do contexto atual do trabalho jornalístico. Eu sou Júlia Caldeira, de Curitiba, Paraná, e sou estudante de jornalismo do Centro Universitário Internacional Uninter. E eu sou Luan Compagnoni, de São Paulo, sou estudante de jornalismo do Centro Universitário Internacional Uninter. E eu sou Nicole Tessin, falando de Curitiba, Paraná, e também sou aluna de jornalismo do Centro Universitário Internacional Uninter. Nesse programa, vamos conversar com a Marília Guerque, professora no MBA de Jornalismo de Dados do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP, no qual coordena o Núcleo de Estudos em Jornalismo de Dados e Computacional, DataJor. Doutoranda em Comunicação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde pesquisa jornalismo guiado por dados, desinformação e transparência. Na mesma universidade, integra o Núcleo de Pesquisa em Jornalismo, no PJOR, e o Laboratório de Popularização da Ciência. Atuou como colaboradora na Escola de Dados e na Afonte Jornalismo de Dados, onde desenvolveu projetos como o Guia Hipermídia Postar ou Não. Integra a rede de pessoas embaixadoras da Open Knowledge Brasil e atua como uma das organizadoras do Open Data Day de Porto Alegre. Oi, Marília, tudo bom? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde, eu que agradeço. Bom, Marília, para começar, a gente gostaria de saber como foi a sua trajetória no jornalismo. Bom, vamos lá, então. Eu, antes mesmo de começar a faculdade de jornalismo, eu trabalhei numa rádio no interior do Rio Grande do Sul, eu sou natural do interior. Enfim, sempre tive alguma proximidade, sempre gostei muito de ler, de escrever, acho que como a maioria dos estudantes de jornalismo, as pessoas que acabam escolhendo esse caminho, também sempre gostei muito de pesquisar, de saber como as coisas são feitas, como as coisas acontecem. E aí eu tive, então, uma experiência numa emissora de rádio, depois trabalhei num jornal local, depois num jornal regional, e aí eu era repórter multimídia, e por fim eu cobria temas como política e economia, polícia de vez em quando também, isso no interior. E aí lá pelas tantas eu pensei, tá, eu quero entender melhor o que eu estou fazendo aqui como repórter, e decidi voltar para a área acadêmica. Como repórter eu já gostava de fazer matérias mais complexas, mais desenvolvidas, que exigiam pesquisa, que exigiam dados, né, trabalhar com evidências, esse tipo de coisa. E aí eu resolvi fazer seleção para o mestrado na URGS, em 2015, e aí entrei em 2016 no mestrado, desde então pesquisando jornalismo de dados e emendei com o doutorado. Então, basicamente é isso, assim, agora eu estou terminando o doutorado, né, 6 anos depois, e hoje eu pesquiso, continuei jornalismo de dados, mas tentando entender um pouco mais quais são os elementos de transparência usados nesse tipo de jornalismo. E aí, pela tangente, a gente tem a desinformação por conta desse cenário, né? Então, o jornalismo de dados vem aí para tentar combater, vem trazer evidências, vem tentar mostrar para as pessoas como as matérias são feitas, como as coisas são feitas, né? Que acho que é bem interessante. Eu poderia ficar falando sobre isso o dia todo, porque o jornalismo de dados tem lá nos seus antecessores uma proximidade muito grande com a ciência, com a ideia de trabalhar com o método científico. Então, tudo isso, assim, toda essa proximidade do jornalismo de dados com a ciência, em buscar informações qualificadas, contextualizadas, isso tudo tem a ver também com o combate à desinformação, né? E a transparência, como vocês sabem, é a metodologia utilizada pelo fact-checking, que é, por exemplo, mostrar as fontes, colocar os hiperlinks, né, para que as pessoas possam acessar a origem da informação. Então tem muito a ver com isso, mas também em abrir informações da própria organização jornalística, mostrando formas de financiamento, por exemplo, assim, que é algo bem importante também. Então foi assim mais ou menos que eu cheguei, né? No mestrado eu pesquisei o uso de fontes documentais no jornalismo de dados e agora eu pesquiso transparência, né? Detectei alguns elementos utilizados especificamente na cobertura jornalística brasileira da Covid-19, né? A Covid-19 também
teve outros ensinamentos aí que eu acho que vão ficar para o jornalismo no geral. Então, Marília, apesar da desinformação não ser algo novo, hoje em dia a disseminação de notícias falsas é muito acelerada. Quais fatores você acha que contribuem para a propagação de fake news? Eu vou fazer um disclaimer básico que alguém já deve ter feito nas entrevistas de vocês, mas, enfim, que a gente acaba na pesquisa acostumando usar mais o termo desinformação, então é isso que eu vou utilizar aqui, eu não vou falar fake news, vou utilizar desinformação como sinônimo, porque, enfim, eu e outros pesquisadores, assim, quando a gente começa a estudar o tema, a gente vê que o próprio termo fake news acaba sendo usado por políticos que querem acabar com a credibilidade da imprensa, questionar isso, e a rigor não existem notícias falsas porque as notícias estão baseadas na verdade, numa verdade verificável do jornalismo. Isso não é conversa fiada, assim, a gente tem as teorias do jornalismo para nos apoiar nesse sentido, numa verdade verificável, provisória, que pode ser apurada por meio das técnicas que a gente usa no nosso dia a dia, né? Então, eu, que já fui repórter e agora estou na área acadêmica, sei bem que a gente consegue se aproximar disso. E sobre a disseminação, eu diria que a disseminação de desinformação acaba perpassando muito com as emoções das pessoas. Assim, eu acho que está tudo muito ligado a temas que são ultrajantes, temas que mexem com alguma coisa mais primitiva, talvez, do que simplesmente, não sei, do que o racional, sabe? Então, essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem no combate à desinformação, porque a gente bate muito na tecla, por exemplo, da educação midiática, que é fundamental, mas a gente precisa encontrar estratégias em diversas áreas para fazer alguma coisa mais conjunta, um esforço conjunto. E eu falei das emoções porque, basicamente, pelas redes sociais digitais e também pelos aplicativos de mensagem, o que parece, assim, pelo que a gente tem lido de pesquisas, o que parece que funciona muito bem é que nesses espaços se precisa de uma narrativa muito curta, em geral também com imagens, com áudios que são bem difíceis de checar, com vídeos. Então, o que acontece é que se precisa de uma mensagem bastante efetiva, com aquele urgente, com vários pontos de exclamação, apelando para questões ultrajantes, emocionais, para fazer com que as pessoas passem aquilo adiante. Então, as plataformas têm um papel importante nesse sentido, assim, porque elas são um ambiente propício para isso. O Twitter, que tem até 280 caracteres, ele vai comportar esse tipo de mensagem mais rápida, que vai envolver um tipo de persuasão, um tipo de emoção, inclusive porque políticos, por exemplo, celebridades, precisam manter a sua base super engajada para isso funcionar. Então tem que fazer esse tipo de apelo, né? Mensagens breves, às vezes acompanhadas de imagens, costumam ser bastante efetivas por causa disso. Então é basicamente isso que funciona, assim, pega alguma questão, especialmente a opinião está muito ligada à crença, né? A opinião vem de uma crença. Então é por aí que pega, né? É por isso que pega as pessoas, porque as pessoas vão distribuir aquilo com que elas concordam. E aí pega pelas emoções e não pelo racional. Então, a gente tem que ter várias estratégias para combater. A gente tem que mostrar dados para as pessoas, mas também tem que descobrir como é que a gente vai atingir, inclusive narrativamente, como é que a gente vai atingir essas pessoas para que elas prestem atenção nisso, já que a emoção costuma falar mais alto. Certo. Bom, Marília, você acha que, na sua opinião, assim, de algum modo a pandemia impactou muito a proliferação das desinformações? Você acha que as pessoas se tornaram mais suscetíveis a serem enganadas pela desinformação durante esse período? Como pesquisadora, eu vou te dizer que a gente precisaria de um estudo comparando um antes e depois, assim, e deve ter por aí. Mas de uma impressão bem empírica de quem está aí nessa área há algum tempo, eu diria que sim, que é um tema que intensificou a desinformação, especialmente no começo, assim, porque se tratava de um negócio completamente desconhecido e as pessoas não são boas em lidar com incertezas. Então, as pessoas não gostam de ter lacunas na sua vida e vão ficar enchendo essas lacunas com o que aparecer, assim. Então, especialmente no começo, né? A gente fez eu e a minha orientadora, a gente produziu um artigo dos primeiros meses da pandemia, em que a gente analisou 407 unidades de desinformação, né? Eram notícias que foram checadas por agências brasileiras. E aí, dessas 407 unidades, a gente classificou, a gente fez uma análise de conteúdo
e a gente viu que o tema relacionado à política era o que mais aparecia, assim, mais ou menos 1/4 desse corpus. E na sequência, também com 20 e poucos por cento, aparecia o que a gente chamou de cura. Então, naquele começo da pandemia, as pessoas também não só estavam tentando, por exemplo, sei lá, um político atacar o outro, mas as pessoas estavam honestamente tentando entender o que estava acontecendo, né? O que era o coronavírus e como se poderia fazer para prevenir. Aí é aquilo que a gente sabe, né? São aquelas receitas com alho, aquele negócio de tomar muita água, esse tipo de receita que obviamente não funciona e que a gente classificou como cura. Isso apareceu muito lá no começo. Então, a desinformação na pandemia, eu imagino que se alguém repetir o nosso estudo nesse segundo ano ou algo assim, apareceriam alguns resultados diferentes por conta disso, assim, que hoje espera-se que todo mundo saiba um pouco mais, mas também, né, ao mesmo tempo lá no começo não tinha a questão das vacinas, a vacina não aparecia porque não era ainda uma questão, né, e aí passou a ser uma questão para nós, principalmente nos brasileiros, no segundo ano, porque, enfim, foi quando a gente conseguiu, de fato, vacinar a população. Mas, então, sim, apareceu demais, assim, a desinformação sobre a pandemia. Tem também um trabalho interessante do pessoal do Aos Fatos, que contabilizou o número de mentiras que o presidente falou sobre a pandemia e sobre outros assuntos, né? Só em 2020 foram quase 1.000, e 2021 nem terminou ainda, e já estava bem perto também da última vez que eu olhei, agora já deve ter passado. Então, é importante assim que a gente olhe para isso, porque de fato é um fenômeno que é bastante preocupante, né? Porque pandemia, imagina, a gente lida com uma questão de saúde pública em que as pessoas são diretamente afetadas por isso, né? Não é um negócio distante, é algo bem perigoso mesmo. Você falou, né, dessa pesquisa que você realizou com a Márcia Benetti, é com ela? E nessa pesquisa, vocês analisaram, acho que 300 textos que foram tidos como falsos, né, pelas agências de checagem. E foi verificado que as principais narrativas buscavam favorecer o presidente Jair Bolsonaro e as suas convicções da pandemia. Acho que você meio que já tocou nesse aspecto, né? Mas eu queria saber se depois passado esse ano e com as vacinações, você acha que pode ter tido uma modificação nesse cenário? Acho, de novo, claro, teria que testar, mas acho pouco provável que tenha tido uma mudança, assim, porque o presidente continua reproduzindo os mesmos discursos lá do começo, que muda às vezes algum detalhe. O próprio fato dele não se vacinar ou dizer que não vai se vacinar deixa muito claro qual é o posicionamento dele em relação a isso, né, inclusive perante outros líderes. Então, pode ser que mude algum aspecto do tipo de desinformação que ele propaga, mas o cerne continua o mesmo, assim, né? As pessoas hoje, ainda bem que têm acesso à vacina, mas ele mesmo não está dando o exemplo, né? Nunca deu esse exemplo, pelo contrário. Então, imagino que a situação esteja parecida nesse sentido. E aí eu já emendo mais uma questão, que é, inclusive, um meia-culpa que a imprensa deve fazer do jeito que cobre as afirmações do presidente, porque isso tem muito a ver com o fato de que esse negócio se perpetua, o modo como ele fala, enfim. Porque num outro trabalho que eu e outros pesquisadores fizemos, a gente analisou somente títulos, a gente analisou 120, se não me engano, títulos de notícias publicadas por veículos de referência nativos digitais, e a gente percebe que tem uma grande reprodução das aspas, né, uma grande reprodução do discurso do presidente, entre aspas, nos títulos. E aí a gente poderia falar sobre clickbait ou tantas outras questões de métricas, mas o fato é que o jornalismo não é qualquer tipo de negócio. Ele é um negócio que lida com a verdade e faz essa intermediação. Então, me parece que o jornalismo, a gente até mediu se isso mudava no decorrer de 2020, né, que são os nossos dados de 2020, e, na verdade, tanto no início da pandemia quanto no final, a gente ainda via, né, ou comparando os 2 semestres, a gente via que o jornalismo continuava reproduzindo o que o presidente falava, mesmo sabendo que não era verdade. Então, também tem que fazer esse meia-culpa, e se as coisas se perpetuam é porque também alguém dá espaço para isso. Assim. Então,
Acho que é uma crítica que a gente precisa fazer enquanto jornalista. Uma outra coisa que teve no levantamento que vocês fizeram que demonstrou também que a desinformação circula principalmente no Facebook e no WhatsApp. Na sua opinião, qual seria o papel dessas plataformas no combate à desinformação? Quando a gente entra nessas questões é bastante delicado, assim, é bastante complicado, porque a gente pensa, tá, elas têm que ter um papel de regulação, mas aí tem toda a questão de liberdade de expressão e o quanto se deve fazer. Acho que, em primeiro lugar, o que essas plataformas devem fazer e talvez não façam mais, mas eu ainda vejo que fazem um pouco, que é tirar o corpo fora ou fingir que não é com elas. Acho que se faz hoje bem menos do que isso já está muito melhor do que anteriormente, assim, mas o fato é que essas empresas, né, grandes players de tecnologia, parece que nunca se viram nesse papel, assim, elas se viam mais como uma empresa, aqui estamos oferecendo nossa plataforma e não temos nada a ver com o que vocês postam, só que a gente está vendo que não tem como se eximir dessa responsabilidade. Então, o mínimo que deve ser feito, porque eu não vou entrar em questões de legislação e questões de liberdade de opinião e outras porque eu teria que ler toda uma legislação e entender como isso poderia afetar a liberdade de expressão e como isso, inclusive, poderia ser usado contra o jornalismo ou como eventuais punições às pessoas poderiam ser usadas contra o jornalismo. Então, não é a minha área e eu não tenho conhecimento específico sobre isso, mas o que vem sendo feito e que já ajuda, e aí tem estudos da psicologia para nos mostrar que aí sim são ações efetivas, são pequenos nudges que as plataformas colocam. Como, por exemplo, o Twitter, quando alguém tenta retweetar alguma coisa sem abrir um link, né? Você tem certeza que vai ler, que vai compartilhar sem ter lido esse conteúdo? Ou mesmo o WhatsApp, com as mensagens quando são encaminhadas, né? Com essa repetição. Então, estudos da psicologia dessa área cognitiva mostram que só o fato de ter uma pergunta induzindo a pessoa a pensar um pouquinho melhor já costuma ser efetivo para frear, para combater a desinformação, né? Frear esse espalhamento da desinformação. Então, tudo que puder ser feito nesse sentido, de questionar de novo, de dar um cutucão, porque é esse termo que eles usam, né? Um nudge, um cutucão para a pessoa pensar um pouquinho melhor antes, já ajuda. Então, esse tipo de coisa é super fácil de implementar, imagino eu, com algumas linhas de código. Não vejo muito motivo para que isso não seja feito, por exemplo. Agora, questões mais aprofundadas sobre regulação, eu prefiro deixar para quem entende mais do assunto e pesquisa mais a relação com isso, porque aí a gente também tem toda uma questão de dados pessoais e como eles são usados pelas plataformas. Mas o fato é que tem uma outra questão, assim, que eu acho que as pessoas não pensam muito no seu dia a dia e que tem a ver com as plataformas, é o quanto essas plataformas têm um papel importante na distribuição de todo tipo de informação. E quem, por exemplo, ataca a imprensa, ataca o fato de a imprensa mediar, o que faz é justamente o seu papel social, o que a imprensa faz mediar o fato real e aproximá-lo por meio de técnicas, né, a realidade que ele consegue apurar e aí oferecer isso para as pessoas, né, fazer essa intermediação. E isso gera muita crítica de várias pessoas, né, de muita gente que acredita que a imprensa mente ou coisa do tipo. Bom, então tem isso, assim, essas pessoas que acreditam que a imprensa gera esse tipo de desinformação proposital, né, que é diferente do que eu falei antes. Mas essas pessoas não se dão conta que os algoritmos das redes sociais digitais fazem um tipo de intermediação. As pessoas acham que, por exemplo, quando se acessa o YouTube e começa a se pesquisar sobre algum tema, aquilo ali é o mundo como ele é. E não esses algoritmos de recomendação que ficam gerando cada vez mais, oferecendo mais conteúdo similar àquele que essa pessoa pesquisou. Então, no geral, assim, pelo que eu percebo, de novo, aí é uma percepção muito do dia a dia, conversando com pessoas que não são da nossa área, principalmente, que acham que os algoritmos são até bons, porque eles recomendam coisas legais, mas não tem essa visão
crítica de que eles moldam o tipo de conteúdo que essa pessoa consome. E aí essa mesma pessoa acha que a imprensa faz um trabalho ruim ou que mente quando fala algum tipo de verdade sobre o presidente e outros, mas acha que quando ela acessa o YouTube é o mundo do jeito que ele é, assim. Então acho que falta bastante consciência nesse sentido, assim, minha visão crítica. Certo. Bom, você meio que até já respondeu essa pergunta, comentando sobre isso, que você acredita que as redes sociais meio que já começam a criar algum tipo de alerta para que a pessoa não passe a informação sem ela ter checado. Então, nesse caso, eu vou até mudar um pouco a pergunta e comentar. Você acha, então, que nesse momento o que é mais importante para a população é essa educação digital, é ter essa consciência de estudar o que ela está recebendo antes de começar a passar para frente? Uhum. Eu acho que é uma parte bem importante, sim, as pessoas saberem de onde vêm as coisas, como as coisas são feitas, e aí entender, por exemplo, o que é opinião, o que é informação, porque acho que se a gente perguntar, assim, para qualquer pessoa na rua se ela sabe diferenciar, acho difícil, assim, que as pessoas saibam, muitas vezes, diferenciar uma coluna de uma notícia, porque para elas tudo está no jornal, ou tudo está no, né, no jornal físico ou no site, por exemplo. E talvez a gente tenha que começar por aí, assim, como é feita uma notícia, o que é uma notícia para começar, ou aquilo que a gente vê muito nos sites por aí, né? Ah, mudou minha vida. Bom, a gente tem alguns critérios de noticiabilidade e tem alguns sites que precisam bater metas de acesso, né? Então, assim, tem de tudo. E acho que as pessoas precisam entender melhor que esse ter de tudo faz parte do jornalismo também. Se oferece uma ampla gama de variedade aí de temas e que as pessoas acessam aquilo que mais lhe apraz, assim. E acho que já começa por aí, assim, nessas pequenas questões se mostra um desconhecimento muito grande, assim. Também não quero, óbvio, generalizar e dizer que ninguém sabe de nada, que obviamente não é isso, assim. Eu tendo a achar que a gente pode pensar numa audiência mais de nicho. Eu tendo a pensar que existem algumas audiências mais especializadas e aí é outro tratamento, mas quando a gente está falando de um público mais geral, aí eu acho que sim, a gente deve falar sobre atingir um maior número de pessoas com esse tipo de ação educativa. Só para dar um exemplo anedótico, um dia eu vi uma matéria do Estadão em que eles utilizavam entre aspas, alguma coisa relacionada ao Sérgio Moro que estava alguma coisa do tipo ele sai de licença e colocaram entre aspas porque era exatamente o que dizia no Diário Oficial da União. E aí alguém foi lá comentar detonando o Estadão, dizendo, olha só, como vocês colocam as coisas entre aspas, como se não fosse aquilo que de fato estivesse acontecendo. E as aspas, naquele caso, no título, indicava uma extração de uma fonte documental. Então isso mostra, é bem anedótico, um negócio muito específico, mas mostra o quanto ou as pessoas enxergam o que elas querem enxergar, ou elas realmente não sabem que aspas no título, né, ou é uma declaração literal de alguém, ou é uma extração literal, no caso de uma declaração de alguém, ou é uma extração de alguma fonte documental. Então, a gente usa isso como recurso para dizer que a gente está citando tal e qual foi acessado um discurso ou algum material. Então, aquele episódio me deixou pensando, assim, poxa, então quer dizer que muita gente não sabe que isso no jornalismo significa tal coisa. E aí isso me acendeu, assim, um sinal de alerta. Outra coisa de uma pesquisa que eu li esses dias, que daí não era no Brasil, era nos Estados Unidos, eu não vou lembrar, eu acho que, se eu não me engano, era uma amostra representativa da população, mas aí era público geral, assim, e se não me engano, 40% das pessoas de uma amostra representativa dos Estados Unidos, aí de várias faixas etárias, né, gênero, enfim, achavam que os jornalistas são pagos pelas fontes ou vice-versa, ou que os jornalistas pagam as fontes para que conversem com elas. Então, quando a gente tem alguns dados assim, isso mostra certo desconhecimento sobre como as coisas são feitas, né? E aí a transparência vem justamente para tentar minimizar esse tipo de ruído, porque aí sim é um ruído, né? Quer dizer que as pessoas estão aí falando mal do jornalismo, e o jornalismo tem sim um papel importante, tem que fazer meia-culpa
uma autocrítica de vários pontos, mas isso não quer dizer que o jornalismo pode ser taxado de não confiável, porque aí a gente já está falando de outra coisa, né? E sem falar que uma coisa é servir a algum propósito, algum interesse político, e outra coisa é um erro acidental, que na nossa profissão é muito comum. Mas aí a gente já tem que falar também de outra coisa, a própria correção de erros. As pessoas se sentem muito enganadas quando o jornal, né, e aqui eu falo jornal para me referir a todo tipo de produção jornalística, as pessoas se sentem muito enganadas quando um jornal erra e não diz que errou. Assim, peguem, por exemplo, o caso da Folha e daquela matéria super acessada das vacinas vencidas. Se vocês lerem os comentários, vocês vão ver que as pessoas se sentiram enganadas por aquilo, assim, e cobram apuração, que é um valor, né, apuração, verificação, tudo isso que são questões muito caras ao jornalismo. Então, claro, é difícil generalizar, assim, falando de audiência no geral, mas acho que a gente tem algumas audiências especializadas aí, né, e enfim, tem que fazer essa diferenciação também do jornalismo errar sem querer, ou, né, o que muita gente acha que erra por gosto, ou que está aí defendendo algum interesse obscuro, né? E na verdade não é bem assim, e talvez se tivesse um pouco mais de abertura nesses modos de financiamento, ou até mesmo em dizer quem são as pessoas que estão fazendo aquelas matérias, talvez minimizasse um pouco isso. Assim. Certo. Bom, essa pergunta aqui, normalmente ela sempre tem a mesma resposta, mas a gente tem que mostrar ela. O que você acha sobre a ideia de um órgão de regulamento para a desinformação? Eu acho que eu vou passar essa pergunta, porque, assim, é super complexo. Eu teria que ter um conhecimento muito mais amplo do que eu tenho. Então, assim, questões de regulação, acho que exigem outros tipos de conhecimento, como eu falei, assim, é bastante... a gente tem que pisar em ovos quando fala sobre isso, porque o assunto é complexo mesmo, assim, vai regular como, de que forma, eventualmente como as pessoas vão ser punidas se espalharem isso, como isso vai se aproximar da liberdade de expressão, como isso não vai ser usado contra o jornalismo, ou como é que vai se fazer... bom, no geral, assim, né, publicação de notícias ou de desinformação, né? Como isso vai funcionar. Então, eu prefiro não entrar em detalhes nessa pergunta. Em uma entrevista recente, o professor Ramon Salverria, acho que é assim que fala, ele falou que se percebe que a responsabilidade pela desinformação é dos políticos hoje na Espanha, né? E ele cita a pesquisa do Digital News Report do Instituto Reuters. No Brasil, você acha que a gente tem a mesma percepção? Seria um fenômeno global? Sim, tem várias pesquisas que mostram que a desinformação vem do topo para baixo, assim, e que a nossa pesquisa também, e que essas pessoas, né, esses atores que têm um papel muito proeminente na sociedade, um papel de destaque, tem lastro, assim, tem vários tentáculos para conseguir fazer com que a desinformação se espalhe, tem uma legião de seguidores, tem muitos meios para fazer isso. Então, sim, a propagação de desinformação por meios políticos é difícil, de novo, né, generalizar sem saber qual é a realidade de outros países, porque a gente tem alguns países em que o governo, enquanto instituição, é muito mais confiável do que hoje no Brasil, por exemplo. A gente tem alguns países em que as pessoas, de fato, se sentem assistidas pelo governo e que confiam no governo. Aí teria que procurar de pesquisas assim que medem a confiança das pessoas em órgãos, ou, sei lá, órgãos ou pessoas, porque daí a gente tem a ciência, tem políticos, tem jornalistas e tantos outros, né? Mas acho que sim, os políticos têm sim um papel proeminente nesse espalhamento de desinformação, e não só políticos, também celebridades, influenciadores hoje, né, que a gente tem que falar também, líderes comunitários, todas essas pessoas que têm um papel de destaque na sociedade precisam ser muito responsáveis no modo como explicam as questões, como levam a público alguma informação, porque devem pensar que não é simplesmente falar qualquer coisa, mas tem que pensar naquilo que elas estão fazendo. Então,
É por aí, assim, a gente imagina que no ano que vem a gente tenha de novo uma situação bastante delicada por conta das eleições, então acho que todo mundo tem que ficar ligado, assim, e desconfiar, né, pouco mais, assim, não comprar qualquer coisa que apareça na frente, assim, e acho que é isso, assim, senso crítico é a chave de tudo, né? Esperamos que as pessoas tenham aprendido alguma coisa em relação às últimas eleições. Pegando um gancho nesse assunto que a gente começou a falar, até que ponto você acha que a desinformação pode ser compreendida como uma estratégia de poder? Eu imagino que seja, assim, uma estratégia. É difícil, né? Eu não sou cientista política, eu vou estar arriscando um pouco, mas, assim, acho que é, assim, algum tipo de estratégia para manter as suas bases próximas. Então, apoiadores do presidente ou de políticos que têm um discurso raivoso, digamos assim, mentiroso também, se aproximam e continuam seguindo, porque isso tem uma retroalimentação, isso tem um fluxo contínuo. Então, eu imagino que, claro, a gente vê aí em pesquisas do Datafolha que as pessoas que consideram o governo dele ótimo ou bom estão sim diminuindo, mas que ainda tem uma base muito forte próxima dele, né? Que é uma base que a gente viu aí nos protestos, é uma base que ainda vai para a rua. Então, a desinformação, mesmo esse ataque à imprensa, tudo isso faz parte de um conjunto de estratégias que visa manter esse poder, né? Então, imagino que sim. E esperamos que a gente tenha eleições também ano que vem, né? Acho que agora deu uma arrefecida nisso, mas com certeza, assim, a desinformação está muito ligada ao poder que esses políticos têm na mão, assim, e a sua base de aliados. Tem tudo a ver. Certo. Bom, levando em consideração a sua pesquisa e como você e a sua professora chegaram meio que à conclusão de que a desinformação ela acaba se dispersando muito mais rápido por causa da questão assim emocional de como ela afeta mais as pessoas. Você acha que no momento o fact-checking ele está sendo muito importante para a sociedade? Com certeza, assim, às vezes a gente tende a falar que o fact-checking enxuga gelo, porque a gente tem tanta desinformação e acho que não se dá. Às vezes é difícil de dar conta de tudo, de verificar tudo, mas com certeza é fundamental, assim, porque a gente tem, por exemplo, aos fatos, Lupa, principalmente aos fatos, que faz um trabalho excelente e que presta muito atenção em grandes momentos, assim, grandes pronunciamentos, seja na ONU ou em alguma conferência climática. Então, eu considero que nesses episódios é ainda mais importante porque é um momento em que as atenções do mundo estão voltadas, por exemplo, para o presidente do Brasil, né? Então, a partir do momento que tem alguém ali verificando o passo a passo do que ele diz, isso se torna ainda mais fundamental. Mas o fact-checking, com certeza, assim, até porque é uma coisa que é algo que eu sempre aconselho quando alguém me pergunta como combater desinformação, como fazer, né, como verificar. Primeiro, óbvio, procurar no Google alguma coisa sobre a qual eu desconfio, no Google ou qualquer outro mecanismo de busca, mas também ir para as agências de checagem e ver se essa informação ou se esse fato já foi verificado por alguém. E também uma das ações interessantes que a gente tem e que tem bons resultados, assim, pelo que eu tenho lido em pesquisas, é devolver para a pessoa que te passou uma desinformação, devolver a correção com o link original, para que a pessoa mesma possa conferir, né? Então, acho que isso funciona muito bem, assim, nem que se for num grupo, manda no privado para a pessoa, né? Para a pessoa também não sentir que teve a sua inteligência questionada naquele momento, assim. Talvez, assim, esse tipo de estratégia seja interessante. Então, sim, fact-checking fundamental, e até porque um dos procedimentos, né, segundo a Organização Internacional de Checagem, é justamente mostrar a origem da informação. Então, para quem tem interesse, pode conferir na íntegra os estudos científicos ou bancos de dados que as equipes de checagem
veiculam e divulgam conjuntamente, né, além da própria notinha que esclarece. E também tem toda a questão das etiquetas, né, que de alguma forma já facilita, tem aí uma simbologia, tem aí algo bem rápido de ser observado, né, o verdadeiro, o falso, ou não é bem assim, ou algumas outras variações. Então, tudo isso facilita, imagino. Certo. Bom, já ainda tocando nisso, no caso as agências de checagem, elas acabam sofrendo um pouquinho de críticas pela questão das metodologias que são utilizadas, porque ainda é um sistema novo, as pessoas ainda estão se acostumando com toda essa ideia. Então, qual é a sua opinião sobre isso, sobre toda essa questão das críticas das metodologias? Uhum. Se pudesse ser até um pouco mais específico nessa pergunta, assim, eu não sei exatamente o que as pessoas estão criticando, que eu possa responder. Por exemplo, no caso a gente comenta bastante com o pessoal da agência Lupa, que tem esse problema de entender entre o que é a crítica, assim, o que é uma opinião, que a pessoa está fazendo uma opinião do assunto, e sobre ela fazer um texto realmente jornalístico explicando. Porque tem esse problema de nuance de identificar o que é só a opinião da pessoa que ela está passando quase como uma informação concreta. E nesses momentos tem essa luta da crítica de como essas metodologias estão identificando realmente o que está sendo um texto opinativo e não simplesmente um jornalístico. Tá, acho que te entendi. Pois é, por princípio, inclusive, pelo princípio dessa rede internacional, as agências não deveriam checar opiniões, né, ou questões muito abrangentes, como esta é a maior crise de todos os tempos, né, que é difícil de medir às vezes. Então, sim, pode ter alguma crítica para alguém que interpretar isso como um tipo de avaliação, né, como se fosse um julgamento de valor ou de opinião. Mas, assim, pensando mesmo na metodologia, eu diria que as pessoas têm que, de fato, olhar, assim, não fazer a crítica pela crítica, digamos, né? Tem aquela pergunta que agora eu vi vocês falando sobre quem checa os checadores, né? Eu acho que a ideia é justamente abrir esse método para que as pessoas possam checar os checadores, né? Mas claro que no plano de fundo disso tudo tem também uma relação de confiança que precisa ser mantida e que aí a transparência, inclusive, viria para que essa relação de confiança não fosse estremecida. Porque no final das contas, por exemplo, quem confia no jornalismo confia também nos seus métodos de apuração, tanto no jornalismo convencional quanto o fact-checking. E talvez o que se possa demonstrar também para as pessoas, né, que acho que essa sim é uma outra crítica que a gente escuta bastante, então, por que o jornalismo não verifica antes de publicar e fica verificando depois quando o negócio já se espalhou, né? Eu acho que tem espaço para as duas coisas, espaço para os dois, porque não é o tempo todo que o jornalismo convencional, digamos, vai ter tempo hábil para verificar tudo aquilo que publicar. É claro que o jornalista deve se manter crítico e vigilante o tempo todo e não sair publicando coisas que, obviamente, não são verdade, como que o isolamento social não funciona ou que máscaras não funcionam, né? Isso se sabe desde muito cedo e, mesmo assim, pelo que eu percebi, a imprensa continua replicando e colocando entre aspas, talvez até para gerar indignação das pessoas e gerar mais cliques. Então, isso precisa ter bastante atenção sob esse ponto de vista, por exemplo. Mas é isso, assim, acho que tem espaço para esse antes, que é o que a gente faz no jornalismo, e para o depois, que é o fact-checking, porque o fact-checking ele tem toda essa característica da metodologia, de mostrar as origens, e também muitas vezes se utiliza de recursos gráficos, além da etiqueta, um card, alguma coisa que torna isso mais fácil de ser respondido e de ser encaminhado para as pessoas. Mas é isso, assim, acho que mais do que deixar a metodologia clara e tentar buscar a confiança das pessoas com base nisso, em explicando seus métodos, explicando como foi que selecionou determinada fala, mais do que isso, só uma relação de confiança muito sólida mesmo, pelo que eu entendo. Certo.
E que tipo de tecnologia, mudando um pouquinho agora, que tipo de tecnologias e recursos você conhece que poderiam ser empregados, que podem ser empregados para qualificar o trabalho jornalístico? Até nesse sentido, assim, como que o desenvolvimento do jornalismo de dados vem contribuindo para isso e como pode contribuir para o combate à desinformação? São inúmeras possibilidades, assim, na verdade. A gente tem algumas áreas um pouco diferentes assim, que tratam disso. Né? O jornalismo de dados ainda é bastante, não diria que é artesanal, assim, porque se tem um uso grande de informações que podem ser quantificadas, linguagem de programação, banco de dados e tudo. Mas a gente tem um jornalismo computacional também, que é um jornalismo muito mais próximo da automatização de processos, que é aquela geração, que é o uso de inteligência artificial para fazer notícias no jornalismo. Por exemplo, notícias que são muito repetitivas e que daí poderiam, inclusive, talvez, facilitar que não houvesse o erro humano. Por exemplo, numa apuração de quantidade de votos sobre um tema ou em alguma matéria sobre economia ou sobre previsão do tempo, em que um banco de dados é originalmente alimentado e só vai mudar a cidade ou a região, uma inteligência artificial bem feita tende a fazer melhor do que o jornalista para procurar essas informações e gerar alguns textos automatizados. Então, assim, acho que a tecnologia vem auxiliar o jornalismo nesse sentido, não substituindo, óbvio, o papel do jornalista, que continua sendo super importante, mas vem, talvez, resolver algumas tarefas chatas, né? E sobre a checagem mesmo, assim, checagem de informação, aí, de novo, assim, vou falar umas coisas, mas, né, eu acho que eu deixo para quem for mais especialista nessa área, que a gente tem vários colegas pesquisadores brasileiros que poderiam falar sobre isso melhor, que tem a ver com reconhecimento facial e inteligência artificial no sentido de combater deepfakes ou alguma coisa assim. Ao mesmo tempo em que é importante ter uma tecnologia que auxilie esse tipo de reconhecimento, de saber quando é verdadeiro e quando não é, a gente tem várias outras questões éticas incluídas aí. Na verdade, sempre quando a gente fala em banco de dados, a gente tem muitas questões éticas, né? Porque não tem, assim, especialmente se vai lidar com dados pessoais, né, ou dados geográficos, dados de gênero e raça, isso tudo é bastante delicado, assim, para generalizar ou colocar tecnologia, digamos, num pedestal e não fazer uma crítica quanto a isso. Mas acho que, assim, sendo usada racionalmente, tem como auxiliar em tarefas bem pontuais no jornalismo. E até para formas de manter interatividade com o leitor, que acho que é bem importante, assim, especialmente no jornalismo de dados, em que as pessoas às vezes podem inserir as suas informações, mas não um tipo de informação invasiva, e aí obter algum resultado disso. Um exemplo é aquele projeto chamado No Epicentro, que inclusive ganhou um dos prêmios do jornalismo de dados do Sigma Awards, que é uma ferramenta onde você insere um CEP, né, da sua região, e aí a ferramenta mostra quantas pessoas teriam morrido num raio de quilômetro ao redor daquele CEP que você inseriu de Covid-19. Então, é uma ferramenta interativa que trabalha com esse banco de dados de CEPs, mas não precisa colocar nenhum dado pessoal para obter uma informação e obter uma ferramenta interativa. Então, acho que é uma solução tecnológica interessante, assim. E também já vi algumas outras matérias, mas aí tem a questão do reconhecimento facial e do quanto isso é complicado. Já vi algumas matérias dos debates presidenciais, das expressões que os candidatos faziam durante o debate, né? Se era mais alegria, desprezo, raiva, tristeza, enfim. Mas aí a gente tem essas questões éticas envolvidas, né? Então, eu tenho bastante consciência assim, de que a tecnologia vem ajudar em muitas questões, mas que também a gente precisa se manter vigilantes nesse papel crítico, assim, e de contextualizar as coisas, né? De onde as coisas saem, de onde vêm esses bancos de dados que são utilizados para tomar decisões ou para fazer matérias. Bom, considerando tudo isso e toda a questão do jornalismo de dados, que também é relativamente novo, qual seria a sua opinião sobre a formação dos jornalistas no momento? Você acredita que existe uma necessidade de alguma mudança que seja adicionada, algum tipo de
novas disciplinas ou algo similar para ajudar o novo jornalista a combater a desinformação na nova era digital? É interessante essa pergunta, até porque a gente, inclusive, tem, por exemplo, na BBC, uma repórter especializada em desinformação. Ela investiga desinformação, investiga essas teorias da conspiração e tudo, a Mariana Spring. Então, assim, acho que tem aí uma demanda por isso. Imagino que daqui a pouco isso possa se espalhar, mesmo que seja uma área específica de cobertura, talvez tanto quanto política, economia, polícia, sei lá, geral, o que mais for, assim, talvez tenha essa demanda. Mas, para mim, assim, idealmente, o jornalismo de dados não seria ensinado, talvez, como disciplina independente, mas, claro, eu teria que pensar muito mais sobre isso, então fazer uma elaboração muito rápida aqui. Mas o ideal, assim, é que eu imagino, pelos meus, pela minha própria experiência como aluna e como professora, o ideal é que as disciplinas mais especializadas, né, não sei, jornalismo ambiental, jornalismo econômico, político, trouxesse na sua composição o uso de fontes documentais, porque isso pressupõe o uso de bancos de dados, de estudos científicos, de rankings, de produção de relatórios, enfim. Porque quando a gente fala de dados, basicamente a gente está falando de fonte, e a ideia de fonte, de apuração, basicamente aparece em todas as disciplinas. Então, o que eu diria é que todos os professores que tiverem a oportunidade de fazer isso, de fomentar esse tipo de pensamento crítico, de ir um pouco além de entrevistar pessoas, mas de ir nas bases de dados e com muitas aspas, né, utilizando a tese do Tresel como referência, né, entrevistar planilhas, eu acho que é algo muito mais útil nesse momento do que apenas discutir mudança curricular, que a gente sabe que vai demorar mais. Então, como se resolve esse problema de uma vez, inserindo onde dá, em disciplinas já existentes, não só em disciplinas específicas sobre jornalismo de dados, assim, porque a gente sabe que demora. E aí, e que é natural, não é má vontade da universidade ou dos professores. E isso também exige uma especialização dos professores, né? Estou falando aí da ponta entre aluno e professor que está em sala de aula e essa troca, assim. Mas é claro que a gente, se vai pensar a rigor sobre isso, também precisa de um nível de especialização dos professores e tudo mais. Mas, assim, tem muita diferença entre ensinar um jornalista já formado ou mais no final de curso e alguém que está começando, assim. Mas, basicamente, o ponto em comum é que bancos de dados também são fontes e também se deve questionar tanto quanto uma fonte humana. Tentar entender quais são os possíveis vieses, o que um banco de dados está demonstrando ou dizendo, entre aspas, né, ou o que ele não está mostrando, qual é o recorte, se é uma série histórica, se houve mudança na metodologia. Então, tudo isso, por enquanto, dá para se resolver em disciplinas que já existem, né, até ocorrer uma mudança. E eu, honestamente, não sei se ter uma disciplina específica de jornalismo de dados, né, às vezes de 2 créditos ou 4 créditos, eu não sei o quão útil é isso. Acho que o ideal seria acompanhar o currículo inteiro, porque é mais uma fonte, assim, e acho que isso é importante da gente se dar conta. E aí, para quem não tiver a oportunidade de ter na faculdade uma cadeira muito específica sobre isso, o negócio é participar de eventos, se engajar em redes que trabalhem com isso, procurar cursos fora da universidade, porque às vezes eu ouço muito uma crítica que eu acho bastante injusta com as universidades, que é que a universidade não prepara, ou que a universidade, né, não está alheia ao que está acontecendo no mercado. Concordo que tem que ter aí um meio termo de não ficar completamente desconectada do mercado e oferecer essas soluções, mas também é papel da universidade estimular o senso crítico do aluno, não é um papel tecnicista, ou não se resume a um papel tecnicista. Para isso, a gente tem outras formas de fazer isso. Inclusive, a gente, por exemplo, na URGS, ofereceu uma oficina, era um projeto de extensão sobre fact-checking, que a gente ensinava a trabalhar com bancos de dados, ensinava a fazer essa verificação. Então, não era o currículo obrigatório, mas era uma oportunidade gratuita dentro da universidade pública. Então, acho que a gente pode pensar nessas formas também. Assim. Então, existe muita crítica aí aos professores, às universidades,
Mas é isso, a gente não pode pensar só numa formação muito técnica, porque isso não resolve as coisas. Eu posso contratar uma pessoa para programar para mim, se eu precisar, digamos, mas se eu não tiver, teoricamente, o conhecimento de como eu formulo uma hipótese e como eu testo essa hipótese usando banco de dados e que bancos de dados, então não vai ser muito útil. Se alguém joga uma planilha no meu colo e eu não sei o que perguntar, o que eu vou fazer com isso? Então, eu preciso de toda essa formação que a universidade me proporciona, e não apenas a técnica de saber como eu faço um filtro no Excel ou como eu digito um comando no R ou no Python, por exemplo, e como eu tenho algum resultado. Então, acho que é tudo isso, assim. E, por exemplo, a nossa experiência no MBA em jornalismo de dados, eu gosto bastante porque eu considero que é um modelo bastante bom, assim, porque qual é a ideia? A gente está trabalhando com alunos, né, com jornalistas já formados, que têm experiências em acessar fontes humanas e não humanas, né, que seriam as documentais, e aí essas pessoas estão aprendendo sobre estatística, programação, estão aprendendo, por exemplo, na disciplina que eu ministrei com eles, que era de metodologia, aprendendo um pouco mais do processo, desde a coleta até a visualização, que tipo de pergunta a gente tem que fazer. Eles também têm uma disciplina sobre checagem, então acho que esse, assim, seria também o melhor dos mundos para quem já fez a graduação e já aprendeu as bases, né? Aí, para quem gosta, claro, da ideia de programar e da ideia de aprender mais sobre estatística, com certeza vai ser um diferencial. Mas acho que a gente também tem que pensar passo por passo, assim, não esperar que do dia para a noite os problemas se resolvam, e também ter um pouco de paciência com as universidades, assim, entender que nem sempre, ou eu diria que na maioria dos casos, não é má vontade, é porque as coisas demoram, é processo, e a gente não pode pensar que o papel da universidade é nos fornecer, não é um curso técnico, sem desmerecer cursos técnicos que são ótimos para N coisas, mas o papel da universidade é um pouco além disso, assim, eu diria. Tem toda a questão burocrática de como chegar realmente a isso tudo. Mas, bom, Marília, nós estamos chegando ao final da nossa conversa. E, no caso, no final das nossas entrevistas, a gente sempre faz a mesma pergunta, que é a pergunta mais importante, que é o que é o jornalismo para você, o que agora trabalha com o jornalismo a sua vida inteira. O que seria o jornalismo, na sua opinião? Nossa, o jornalismo, para mim, não vou dar respostas engraçadinhas, eu vou pensar numa resposta mais séria. Mas, para mim, o jornalismo, e aí eu vou citar o que eu estou desenvolvendo na minha tese, para mim, o jornalismo é uma prática social que gera conhecimento. Assim. Basicamente, é isso, com base na verdade, nessa verdade verificável que eu falei, com base na objetividade, e aqui uma objetividade que está ligada ao método, não tem a ver com equilíbrio, não tem a ver com isenção, não tem a ver com a confusão que a gente ouve por aí. E eu tendo a pensar, assim, pelo que eu estudo, que o jornalismo também é uma prática que deve ter como um terceiro pilar fundamental a transparência, que seria essa demonstração de métodos. Assim, eu imagino que seja um fundamento bem importante para o jornalismo, assim, que são esses três pilares: verdade, objetividade, transparência. Acho que isso resume o jornalismo como uma prática social qualificada, uma prática que faz essa mediação entre leitor, né, entre o fato e o leitor, se aproximando do real e mostrando como fez essa apuração. Eu diria que o jornalismo é isso, assim, da minha experiência como repórter, da minha experiência como pesquisadora, é isso que eu consigo tirar, assim. E fechamos nossa 6ª edição do A Pura Verdade, agradecendo a participação da jornalista Marília Guerck. Eu que agradeço, pessoal. Obrigada pela atenção e pelo ótimo diálogo. Obrigada por aceitar nosso convite. E é isso, pessoal. O programa vai estar disponível no Spotify, YouTube, Google Podcasts, Pocket Casts, Rádio Public e Breaker. Vocês podem acompanhar o projeto no Instagram, Facebook e Twitter. Tchau e até o próximo programa.